pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. Quando a gente fala sobre a independência do Brasil, parece que o Dom Pedro primeiro foi lá no Ipiranga, levantou a espada, gritou independência ou morte e pronto, acabou. O Brasil, a partir desse momento, ficou livre para sempre de Portugal. Não, mas não foi bem assim não que as coisas aconteceram. Muita luta foi necessária para que o Brasil ele realmente consolidasse o seu estado como um país independente, que o Brasil realmente ficasse independente de Portugal. E em nenhum outro lugar do Brasil houve tanta luta quanto na Bahia. As ações militares em Salvador e depois em outros lugares da Bahia começaram muito antes do 7 de setembro, do Grito de Ipiranga e tudo mais. E é sobre isso que o vídeo de hoje vai tratar, sobre a independência da Bahia. Mas, antes disso, aquele avisinho de praxe de sempre, não se esqueçam de dar uma olhada se seu sininho está ativado. Se não tiver ativado, dá uma ativada nele para você receber as notificações. Vê se você está inscrito no canal. Se você não está inscrito ou se o YouTube te desinscreveu, por favor, se inscreva novamente. E quem quiser ajudar o canal, pode ajudar se tornando membro aqui do canal ou simplesmente comentando, dando like, dislike, mandando esse vídeo para quem você acha que possa gostar da nossa história, tá legal? Bom, vamos ao vídeo de hoje então. Toda a história que vai levar à independência da Bahia, ela começou por volta de 1820 com a Revolução do Porto, lá em Portugal. Como eu já contei sobre essa revolução aqui nesse outro vídeo, para quem não se lembra, essa revolução ela foi uma revolta de caráter liberal que acabou com o absolutismo do rei Dom João VI. E estabeleceu a convocação das cortes portuguesas, uma espécie de parlamento, para discutir uma constituição para o reino, né, unido de Portugal, Brasil e Algarves. Lembrando que nessa época não existia uma constituição. Na época, as notícias elas demoravam para chegar no Brasil e vice-versa, do Brasil para Portugal, para a Europa também. Por quê? Porque elas eram levadas de navio, né? Não tinha internet na época, e a viagem entre Lisboa e Rio de Janeiro podia durar de 2 a mais meses, né? Então era bem lento mesmo essa transmissão de notícias. E a gente tem que lembrar que nessa época o Rio era a capital do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, porque a família real tinha se estabelecido lá no Rio de Janeiro em 1808, e junto com ela toda a corte, todo o aparato administrativo do reino. Mas, se o Rio de Janeiro ficava longe de Lisboa, as chamadas províncias do norte, que compreendiam na época o que a gente conhece hoje como norte e nordeste do Brasil, elas ficavam longe do Rio de Janeiro e mais ligadas, mais perto à Europa. Por que isso? Por causa das correntes marítimas. Era mais rápido você ter comunicação entre Portugal, entre Lisboa e Salvador, ou Grão-Pará, etc., do que com o Rio de Janeiro. Tem uma corrente marítima que pega a costa da África e vem direto para o norte e nordeste do Brasil. Por isso, não só as notícias chegavam até essa região primeiro, como o relacionamento dessas províncias, dessas antigas capitanias, com Portugal era muito mais fácil, principalmente a ligação das elites. Era muito mais próximo você estabelecer comunicação com lá do que com o Rio de Janeiro. A maioria dos habitantes do Brasil não se sentiam nessa época parte do Brasil como um todo. Eles se sentiam parte das suas capitanias. E dessas capitanias, havendo ligação com a sede do poder, estava tudo certo para eles. Não havia essa ideia de unidade nacional. Cada província, ela se via como uma própria unidade. Quando as notícias dessa revolução ocorrida no Porto em 1820 chegou ao Brasil, muitas das províncias do norte e do nordeste acharam isso excelente, porque ia ter estabelecer diretamente uma conexão com as cortes lá em Portugal, muito mais simples do que se comunicar com o Rio de Janeiro. E logo trataram
de mandar os seus deputados para essa Assembleia Constituinte que ia ser instalada lá em Lisboa. A Bahia, ela foi a segunda província brasileira a aceitar o governo dessas cortes lá em Lisboa, em 10 de fevereiro de 1821. A primeira foi o Grão-Pará, onde o navio chegando com as notícias para o primeiro. Nessa época, Salvador era uma das cidades mais populosas do Brasil e tinha uma grande circulação de ideias liberais, alimentadas por pessoas como, por exemplo, o jornalista Cipriano Barata, que vai ser eleito para as cortes como deputado pela Bahia. Ele tinha estudado medicina em Portugal, onde teve contato com as ideias do iluminismo. Ele é considerado como um dos fundadores da primeira loja maçônica no Brasil, em Salvador, e participou da Conjuração Baiana, uma tentativa de separar a Bahia em relação a Portugal, que aconteceu em 1798. Também ele teve participação ativa na Revolução Pernambucana de 1817. Um grupo dessas pessoas que compartilhavam essas ideias do iluminismo, né, essas ideias do Cipriano Barata, de leis e acabar com o absolutismo do rei, elas se entusiasmaram com essas notícias que chegaram em Lisboa, né, dessa revolução que aconteceu em Portugal, e organizaram também a sua própria revolução, para chamar de sua, né, a sua rebelião, para chamar de sua, lá em Salvador. Eles contaram para isso com a adesão de quase todos os oficiais do exército que estavam na cidade de Salvador e saíram em marcha para o palácio do governo. Assim, eles pretendiam obrigar o governador, o Conde da Palma, a declarar fidelidade às cortes. Mas o governador, ele não estava no palácio. Ele tinha recebido informações de que esse levante iria ocorrer. E ele saiu para dar ordens para o Marechal Felisberto Caldeira Brant, futuro Marquês de Barbacena, para que ele reunisse soldados para enfrentar esses revoltosos. Então, para explicar direito, o pessoal que estava seguindo essa linha das cortes eram favoráveis a Lisboa e contra continuar recebendo ordens do Rio de Janeiro do Dom João VI. Então esse Conde da Palma, ele respondia diretamente e queria manter a ordem ligada ao Rio de Janeiro, ao soberano, né, de Portugal, ao Dom João VI. E essa turma que estava invadindo o palácio queria Constituição, queria seguir essas ideias lá das cortes portuguesas. O Caldeira Brant, o Marechal Caldeira Brant, ele voltou para o palácio com uma tropa, mas eles foram recebidos a tiros e 9 homens foram mortos durante o tiroteio. Os homens, então, do Conde da Palma, do Marechal Caldeira Brant, foram rechaçados pelos revoltosos. Outros conflitos ocorreram na cidade de Salvador. No total, 30 pessoas morreram. No fim, o Conde da Palma foi aconselhado a aceitar as reivindicações dos revoltosos e participou, então, da criação de um novo governo, obedecendo às cortes lá em Lisboa, e não mais ao Dom João VI, no Rio de Janeiro. Quando a notícia da revolta na Bahia chegou ao Rio de Janeiro, acabou inspirando um outro levante no Rio de Janeiro, que acabou obrigando o Dom João VI a cumprir as ordens das cortes e retornar a Portugal, não sem antes deixar no Brasil o filho dele, o Dom Pedro, como príncipe regente. Mas esse príncipe regente no Rio de Janeiro, ele ia contra as ordens de Lisboa, porque Lisboa queria que todas as províncias brasileiras respondessem a quem? A Lisboa, e não ao Rio de Janeiro. Então isso vai criar um atrito com as províncias, nem todas vão aceitar a autoridade do príncipe, e muitas delas vão preferir, obviamente, voltar a ser governadas, como eu falei, por causa principalmente da geografia, por Lisboa e pelas cortes constitucionais. No começo, a Bahia era uma dessas províncias que preferia Portugal do que o Rio de Janeiro e o liberalismo. A junta de governo escolhida sob a direção do Conde da Palma incluía brasileiros em altos postos, mas não queria saber de ser governada do Brasil e continuou sendo então leal às cortes constitucionais portuguesas. Eles nomearam como comandante de armas o chefe
das Forças Armadas na Bahia, o brasileiro Manuel Pedro de Freitas Guimarães. Em outubro de 1821, as cortes elas determinaram que novas juntas de governo fossem eleitas até o final de janeiro. E o novo governo da Bahia tomou posse em 2 de fevereiro de 1822. Essa nova junta era diferente da primeira e estava mais inclinada a apoiar o príncipe regente no Rio de Janeiro do que responder diretamente às cortes lá em Lisboa. Eles também confirmaram o brasileiro Manuel Pedro como comandante do Exército das Armas, comandante das armas da Bahia no posto de brigadeiro. Quem não gostou nada disso foi os militares portugueses em Salvador. Eles não gostaram que um brasileiro tivesse sido promovido ao posto de brigadeiro e continuasse como comandante de armas, e aí começaram os conflitos. Eles questionavam principalmente o fato da nomeação não ter sido feito pelas Cortes de Lisboa, não ter sido confirmado pelas Cortes de Lisboa. Para complicar ainda mais a situação, em 10 de fevereiro de 1822, no primeiro aniversário da eleição daquela primeira junta de governo que aderiu à Revolução lá de Portugal, o Manuel Pedro ele decidiu promover todos os seus oficiais brasileiros do regimento de artilharia que ele comandava na época da revolta lá da Bahia para um posto acima. E também ele decidiu que a bandeira dessas tropas fossem ornadas com letras de ouro em homenagem a esses soldados terem tomado parte dessa revolta um ano antes. Se antes disso os militares portugueses já estavam irritados com aquele brasileiro, agora eles ficaram mais irritados ainda e passaram a acusar o Manuel Pedro de ser um revoltoso. Isso deixou as coisas bem tensas lá em Salvador e rapidamente dividiu-se muito claramente o grupo de militares brasileiros e o grupo de militares portugueses, um contra o outro. No dia seguinte, no dia 11 de fevereiro de 1822, as coisas pioraram mais ainda. Isso porque chegaram notícias de Lisboa, das cortes, nomeando para o cargo de comandante das armas, comandante militar da Bahia, o general português Inácio Luiz Madeira de Melo. Os baianos, obviamente, não gostaram nem um pouco dessa ideia e queriam que o Manuel Pedro, um brasileiro, continuasse no posto. Então a população se uniu, eles conseguiram realizar um abaixo-assinado com 400 assinaturas e levaram o pedido para a Câmara, para que a Câmara não desse posse do comando do Exército da Bahia para o militar português Madeira de Melo. Essa Assembleia Baiana e a junta do governo, eles decidiram acatar o pedido e não confirmaram a nomeação do Madeira de Melo, alegando que havia defeitos formais na nomeação do português. Mas o Madeira de Melo, ele não aceitou a decisão nem da Câmara nem da junta do governo. E ele mandou mensagens para as fortalezas e batalhões requisitando que os portugueses os apoiassem na sua reivindicação e só respondessem a ele como comandante militar na Bahia. E nesse ponto o exército passou a tomar então lados muito definidos. As tropas portuguesas passaram a apoiar descaradamente o Madeira de Melo, enquanto os regimentos portugueses passaram a apoiar o Manuel Pedro, principalmente o batalhão dos caçadores, que ficou inteiramente do lado do Manuel Pedro. Mas nesse primeiro momento não houve um embate entre essas duas tropas, elas permaneceram aquarteladas e esperando alguma decisão final. No dia 18 de fevereiro, houve uma reunião na qual o Manuel Pedro não apareceu
e que era para se decidir quem efetivamente iria mandar nas tropas. O governo da Bahia, nessa ocasião, então, ele resolveu criar uma junta administrativa para comandar o exército na Bahia. Então, o Manuel Pedro e o Madeira de Melo continuariam nos seus respectivos postos como comandantes. Cada um escolheria mais um para auxiliar e ainda um quinto seria escolhido por sorteio. Então, para que tivesse alguém para desempatar a decisão entre brasileiros e portugueses. O Madeira de Melo, ele disse que a princípio concordava, mas desde que todos os comandantes das forças e os soldados aceitassem essa decisão até o dia seguinte. Só que, o que aconteceu no dia seguinte? Ao invés dele esperar uma resposta dessas forças armadas, ele começou uma confusão. Madeira de Melo se colocou à frente de um grupo formado por uma turba de marinheiros portugueses, de uma milícia formada por portugueses e de um esquadrão de cavalaria português, e começou a ir a todos os quartéis que obedeciam a ele, formado majoritariamente por portugueses, e aos gritos de morra Manuel Pedro e fora a Câmara, ele então convocou a Legião Constitucional Lusitana, uma força militar estacionada na cidade, para se juntar a ele contra os brasileiros. Madeira de Melo ordenou que toda essa gente deveria invadir a fortaleza, o Forte de São Pedro, em Salvador, e outros lugares onde havia brasileiros, militares brasileiros leais ao Manuel Pedro, que segundo ele, segundo o Madeira de Melo, estavam em rebelião contra as suas ordens, sendo que ele é que tomou a dianteira de toda essa rebelião. A Legião Lusitana e o batalhão dos caçadores, um do lado dos portugueses e outro do lado dos brasileiros, começaram a se enfrentar pelas ruas de Salvador, enquanto as tropas do Madeira de Melo avançavam contra outros locais ainda de posse dos militares brasileiros, entre eles o quartel de artilharia. Nessa altura, muitos dos portugueses estavam bêbados e essa turba ela teve a brilhante ideia de entrar no convento da Lapa, em Salvador, que ficava bem próximo ao quartel onde estavam os brasileiros, achando que talvez eles tivessem se refugiado no convento. Na tentativa de fuga, eles teriam se escondido no convento e se abrigado ali. O convento, ele abrigava as freiras franciscanas da Ordem de Nossa Senhora da Conceição. E, logicamente, homens eram proibidos de entrar no claustro. Por isso, a abadesa do convento, a Soror Joana Angélica, ela decidiu impedir os soldados de entrar e foi atacada com golpes de baioneta. Ela morreu no dia seguinte, no dia 20 de fevereiro de 1822, com 60 anos. E ela é considerada uma das mártires da independência do Brasil, por ter sido uma das primeiras civis mortas no meio da luta entre os brasileiros e os portugueses. A morte da Joana Angélica, ela não parou a disputa. O Manuel Pedro, ele tinha se abrigado com os seus homens no Forte de São Pedro. O Madeira de Melo, então, ordenou que eles se rendessem. Como eles não responderam, ele decidiu bombardear o prédio. A junta de governo, ela implorou que não fizesse isso, para que parasse com a destruição que estava ocasionando lá em Salvador a morte de muita gente. Se ele bombardeasse o forte, muitas outras vidas civis acabariam sendo perdidas também nesse embate. Mas Madeira de Melo ignorou completamente o pedido da junta de governo e só permitiu que saíssem da região as freiras do convento das Mercês, que era bem próximo ao forte que ia ser bombardeado e que acabaria arrasado com o bombardeio. No final do bombardeio, o prédio foi invadido, o Manuel Pedro foi preso e mandado
para Lisboa para responder por seus crimes contra as cortes constitucionais lusitanas. E o Madeira de Mello não tinha cometido crime nenhum, né? Em 2 dias de embate, morreram 200 pessoas em Salvador, fora a quantidade absurda de pessoas que ficaram feridas, fora a morte da religiosa que causou uma comoção na cidade. Casas foram invadidas e destruídas, Salvador ficou o caos. O Madeira de Mello, então, buscou impor a ordem com a junta de governo, meio forçada a aceitá-lo como comandante, mas a população estava com medo. Tanto soldados brasileiros quanto cidadãos de Salvador se retiraram da cidade e acabaram indo para as vilas, para as cidades no recôncavo baiano, né, próximo a Salvador. Mesmo assim, quem não tinha para onde ir acabou continuando lá em Salvador, mas não ficou quieto, né? Uma das ações promovidas foi durante uma procissão religiosa que ocorreu em março, liderada por portugueses, que foi apedrejada pelos brasileiros lá na cidade de Salvador. Esses cidadãos, eles começaram a pressionar a Câmara de Salvador a declarar lealdade ao príncipe regente no Rio de Janeiro e não mais às cortes. Mas o Madeira de Mello, ele enviou tropas para impedir que a Câmara se reunisse para decidir o que fazer. Porque ele sabia que as câmaras iam ficar a favor do Dom Pedro no Rio de Janeiro. E por causa disso, tanto os vereadores quanto a população começou a mandar cartas, começaram a mandar pedidos para as cortes para que retirasse o Madeira de Mello, porque eles não estavam conseguindo exercer livremente as suas funções. O Madeira de Mello, ele recebeu reforços inesperados quando 2 navios portugueses com 166 soldados desembarcaram em Salvador em 27 de março de 1822. Esses soldados, eles eram da divisão auxiliadora do general Avilés, que tinha se rebelado no Rio de Janeiro logo após o Dia do Fico. Eu falo sobre isso nesse vídeo aqui, que eu comento sobre os 200 anos do Dia do Fico e falo sobre o levante da divisão auxiliadora. O Dom Pedro, ele tinha mandado essa divisão auxiliadora voltar para Lisboa, só que esses 2 navios, eles desviam da rota da frota e acabam levando esses soldados lá para Salvador, onde vão seguir sob as ordens do Madeira de Mello. Isso não só ia contra as ordens do príncipe que tinha despachado essas tropas para Lisboa, como também das próprias cortes, porque as cortes constitucionais portuguesas lá em Lisboa tinham determinado qual a quantidade máxima de soldados que cada província brasileira devia ter. E estava excedendo muito o número de soldados portugueses lá em Salvador. Só que as cortes decidiram, como estava em Levante, decidiram desrespeitar as próprias decisões e resolveram mandar ainda mais soldados para Salvador, para reforçar as tropas do Madeira de Mello lá na Bahia. E chegaram lá em agosto de 1822. Enquanto isso, o Dom Pedro, lá no Rio de Janeiro, ele ficou totalmente indignado com essa insubordinação do Madeira de Mello, da divisão auxiliadora, e dos ataques principalmente aos civis brasileiros que não tinham nada a ver com isso. Quando Dom Pedro soube dos reforços que as cortes lá de Lisboa estavam mandando para Salvador, o príncipe declarou guerra a todos os militares portugueses, dizendo que se eles desembarcassem no Brasil, os brasileiros teriam direito a resistir de qualquer forma, pegando em armas contra eles. E foi efetivamente isso que aconteceu. Em junho, o Dom Pedro ele ordenou que o Madeira de Mello saísse do Brasil com seus homens. Como ele não se mexeu, o Dom Pedro enviou um militar francês, o general Pierre Labatut, com 300 soldados para a Bahia e mais uma esquadra liderada pelo almirante Rodrigo de la Marre. O Dom Pedro também escreveu uma proclamação aos baianos que dizia o seguinte: vós vedes a marcha gloriosa das províncias coligadas, vós quereis tomar parte nela, mas estáis aterrados pelos invasores. Recobrai o ânimo. Sabei que as tropas comandadas pelo infame Madeira de Mello são suscetíveis de igual terror. Haja coragem,
haja valor. Em 25 de junho, a Câmara da cidade de Cachoeira, no Recôncavo, aclamaram Dom Pedro como príncipe regente, reconhecendo assim a autoridade do príncipe e terminando a sua ligação com as cortes portuguesas. Só que os portugueses dessas cidades não gostaram nem um pouco disso e, com o auxílio de um navio português, atacaram as pessoas que estavam saindo de uma missa em celebração ao apoio ao príncipe regente no Rio de Janeiro. A população e os soldados brasileiros reunidos nessa região, eles reagiram e a luta durou até a madrugada, quando o navio se rendeu. Esse foi o começo da Guerra da Independência na Bahia. Você não ouviu errado. A Guerra da Independência, ela começou na Bahia 2 meses e meio antes do Grito do Ipiranga, em 7 de setembro. As outras cidades do Recôncavo, elas foram se unindo à vila de Cachoeira e formando uma tropa para enfrentar os apoiadores de Madeira de Melo. Enquanto isso, o general Pierre Labatut, ele desembarcou em Maceió em 21 de agosto e começou a marchar em direção ao sul, em direção a Salvador. No caminho, ele foi recrutando soldados com o apoio dos fazendeiros da região. Um desses recrutas era o soldado Medeiros, que entrou para a tropa na região de Feira de Santana. Ele primeiro entrou na artilharia, só que ele era muito franzino, muito magrinho para lidar com canhões, mas ele era muito bom de tiro, era muito bom de pontaria. E assim ele foi transferido para a infantaria. Qual não foi a surpresa quando o pai do soldado Medeiros veio resgatar a filha desaparecida? É verdade, o soldado Medeiros, na realidade, era uma moça de 19 anos, chamada Maria Quitéria de Jesus Medeiros. Ela queria tanto lutar pelo Brasil que ela se disfarçou de homem para se alistar. E ela cortou o cabelo curto, pegou as roupas do cunhado, e ela era tão boa soldado que os comandantes recusaram a entregá-la de volta para o pai e manteve ela dentro do exército, lutou até o fim a Guerra da Independência lá na Bahia. E não foi apenas uma mulher que o Labatut deixou entrar para o exército. Para ele, quanto mais pessoas, melhor. Ele precisava de gente para fazer volume para soldados, né? Para ter um número maior do que o próprio Madeira de Melo contava. Só que para isso, ele teve que enfrentar muitos preconceitos da elite baiana, principalmente dos latifundiários da região. Ele não só aceitava o alistamento de negros e pardos sem restrição, como defendia que os donos de terras cedessem escravizados para o exército em troca de incentivos fiscais. Isso horrorizou os senhores de escravos, que achavam que assim que os negros tivessem armas nas mãos, eles iam se voltar contra os brancos e lutar pela própria liberdade, ao invés de lutar pela independência do Brasil. Na verdade, quando começou a se espalhar entre o povo que os negros podiam se alistar no exército, muitos começaram a fugir dos seus senhores e se alistavam. Além de mulher e negros, agora imagine então uma negra e mulher, que foi o caso da Maria Filipa de Oliveira, uma líder, basicamente uma líder comunitária da ilha de Taparica, na Bahia, em Salvador, perto de Salvador, que ela juntou mais 40 mulheres da ilha e decidiu entrar na luta contra os portugueses. Elas começaram atuando como espiãs, passando informações dos movimentos de tropas e dos navios portugueses para os brasileiros, e depois elas passaram à ação. Conta-se que elas seduziam os marinheiros portugueses e quando eles tiravam as roupas, elas davam neles uma surra com uma planta chamada caçanção, que arde e queima. E assim, com eles neutralizados, elas iam até os navios e punham fogo neles. A Maria Filipa e suas companheiras, elas também iam para a luta com facões e lutando capoeira. Enquanto isso, mesmo antes da notícia do Grito do Ipiranga chegar até a Bahia, os brasileiros reunidos no Recôncavo, eles elegeram um novo governo baiano para comandar
a resistência, né, contra os portugueses em 22 de setembro de 1822. Enquanto isso estava acontecendo do lado dos brasileiros, os portugueses, liderados pelo Madeira de Melo, começaram a receber reforços vindos de Portugal. Em outubro de 1822, chegou uma esquadra com 10 navios e 3 batalhões. Depois chegou mais gente e no começo de 1823 o general comandava um total de 15 mil homens entre marinheiros e soldados. Ele começou a tentar abrir caminho para o norte da Bahia, rompendo o bloqueio das tropas brasileiras, mas ele acabou se deparando com as tropas do general Labatut em 8 de novembro em Pirajá, na periferia de Salvador. A Batalha de Pirajá foi uma das mais importantes da Guerra da Independência do Brasil. Os brasileiros, eles estavam em menor número e começaram em desvantagem. Tanto que o comandante da tropa, ele decidiu ordenar a sua retirada, mas o corneteiro, Luiz Lopes, ele errou o toque. Ao invés de ele tocar o toque de retirada, ele tocou o toque de cavalaria avançar e degolar. Os portugueses eles se espantaram, porque eles não estavam vendo cavalaria brasileira nenhuma. E eles recuaram em pânico, achando que a cavalaria ia aparecer em algum momento. Mas na realidade não tinha cavalaria nenhuma, né? Foi o toque do corneteiro que, na verdade, ganhou a guerra e fez com que os brasileiros avançassem e derrotassem os inimigos. O cerco à cidade de Salvador se completou em maio, quando a esquadra liderada pelo almirante escocês, o Lord Thomas Cochrane, bloqueou o porto. Nessa altura, o Labatut tinha sido enviado de volta para o Rio de Janeiro e as tropas brasileiras eram comandadas pelo José Joaquim de Lima e Silva, parente do futuro Duque de Caxias. O Madeira de Melo ele ficou preso em Salvador com cerca de 4.500 homens e já não tinha muito mais o que fazer, já que não dava mais para esperar reforços, já que estava tudo bloqueado. Então, o que ele fez? Ele não se rendeu. Ele recebeu ordens dos brasileiros para se renderem, mas na verdade ele fugiu de Salvador na calada da noite, entre 1º e 2 de julho de 1823. Ele embarcou em cerca de 83 navios com seus homens e se esgueirou para fora do porto. O Lord Cochrane chegou a perseguir e capturar alguns dos barcos, mas não conseguiu capturar o Madeira de Melo, que chegou são e salvo em Lisboa, sendo recebido como um herói nacional. Assim, em 2 de julho de 1823, a Bahia conseguiu finalmente a sua independência em relação a Portugal e passou a ser oficialmente uma parte do nascente Império Brasileiro. Era essa a história que eu queria contar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. É uma história que a gente não conhece, né? A gente não conhece tudo o que aconteceu no Brasil. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, deixem aí seus comentários, seus likes, tá bom? Um abraço, até a próxima.